A gente teve aqui na semana passada com o Rodrigo Marinho, do Instituto Livre Mercado, e ele escreveu um artigo lá no site. Por favor, Brenda, coloca na tela aí, é o link 1. E ele traz esses dados. Eu quero que vocês que nos acompanham aí, pessoal, olha, senta o dedo no like, tá? Não preciso pedir. Quem está aqui pela primeira vez já se inscreve no canal, já ativa as notificações, é de graça. Então tá aí, olha, não existe liberdade sem segurança. Tá? Então eles têm um pacote, me parece que esse pacote ele tem muita aderência, esse pacote que está sendo apresentado, ele tem muita aderência com o teu projeto. Vocês podem até estar conversando aí com o pessoal para poder encampar. Volta lá no artigo, volta no artigo. Primeiro eu produzi essa para ele me mandou o texto, e eu gostei do texto, aí eu produzi em inteligência artificial essa imagem, que é um posto de gasolina. Sobe lá. É o posto de combustível do PCC. Ó, já tá, daqui a pouco a gente vai estar aí com o posto do PCC com a bandeirinha. Aí, ó. Ari, o posto do PCC. Estão comprando em grande quantidade. Sim, né? Tem mais de 1000 postos já. Não, já estão, inclusive, tem ontem uma história de uma transação na Argentina. Inclusive, essa questão que o deputado está colocando... Israel agora fez a denúncia inclusive, essa questão que o deputado está colocando, eu, pessoalmente, já venho denunciando isso há muitos anos. Quando nós começamos a observar a lavagem de dinheiro da Lava Jato, e antes, primeira constatação que se teve no mercado é que aquela lavagem de dinheiro não era uma coisa de corriqueira, que inclusive não estaria à disposição dos políticos. Ou seja, os políticos que estavam envolvidos logo no início não tinham expertise para operar aqueles volumes de dinheiro. Tem inclusive um seriado ou um filme da Nelma Kodama, onde traz inclusive um depoimento do ex-deputado Pedro Correia, que é emblemático. Isso aqui é crime organizado. E aí começou a se examinar e descobriu de onde é que vem esse crime organizado. Na verdade, a origem inicial começa na Ilha Grande, Comando Vermelho, os terroristas, enfim. Ali começou. Mas com vamos dizer assim, a derrota das Farc na Colômbia, isto entrou para cá. E o Brasil encontrou, inclusive na Tríplice Fronteira, uma situação extremamente fácil. Nós tínhamos em São Paulo um lugar chamado Galeria Pagé, botando o nome, que sabia-se exatamente que aquilo funcionava. Isso veio. Eu, na época, pensei, escrevi um artigo, até te mostrei esse artigo, escrevi um artigo, olha, isso aqui é assim, assim, assim. Vamos pegar. Passou em branco. Pegaram um doleiro aqui, outro doleiro ali e morre. E o negócio pegando. Recentemente foi apreendido um submarino com cocaína em Portugal, com 7 toneladas de cocaína. Sabe qual é o valor disso no mercado europeu? 600 milhões de dólares. É muita grana. Uma apreensão de 600 milhões de dólares. Tem submarino apreendido na Amazônia. Esse conjunto é muito mais poderoso do que as pessoas têm. Eu costumo dizer ali que é dinheiro infinito. Coloca de novo o artigo. Eu só quero dar mais destaque para essa questão econômica. Pode abrir lá. Olha só, eu quero que vocês entendam a cifra. Já que você está falando de cifra ali, está aqui, ó. Crime organizado custa ao Brasil mais de 146 bilhões todos os anos. Isso é só em sonegação. Só em sonegação. Afetando diretamente a vida de cada cidadão. Defender a vida, a liberdade e a propriedade. Evasão fiscal. Exatamente. Num cenário como esse é mais que um desafio. É um verdadeiro ato de resistência. É por isso que o Instituto, junto com a Frente Parlamentar Livre Mercado, decidiu dar um passo decisivo e lançou esse pacote. Esse pacote, o Rodrigo falou desse pacote aqui. Tem várias leis para endurecimento de penas, para tentar blindar os setores econômicos. Está muito, por isso que eu estou te falando, está muito alinhado com o que você está fazendo também. E aí, pode baixar lá. Pode baixar. Esse pacote eles vão lançar agora. Para se ter uma ideia de dimensão do problema, né? O mercado ilegal de combustíveis movimenta mais de 61 bilhões ao ano. O setor de tabaco, esse número chega a 16 bilhões. Isso é só sonegação também. Só sonegação. Sufocando empresas honestas, prejudicando o consumidor. Exatamente o que o senhor acabou de falar. Combater esse cenário é, portanto, devolver ao cidadão o direito mais básico, viver e prosperar com segurança e liberdade. Então, olha, aqui são os itens
que estão bem alinhados com a tua proposta. Endurecimento de pena, perda imediata de patrimônio ilícito, proibição de uso de recursos ilícitos para pagamento de advogados, progressão de regime mais rígida, que a nossa é uma maravilha, né? Prisão em segunda instância, sequestro automático de bens, audiência de custódia com prazo ampliado para 72 horas, trabalho carcerário em parceria com a iniciativa privada e combate direto aos devedores contumazes. Então, está aqui essa proposta. Agora, volta pro projeto do deputado Danilo Forte. Coloca lá. Abre aí. Isso. Aí tá aí. Ó. Com efeito, a experiência demonstra que os grupos criminosos têm utilizado o verdadeiro ato de terrorismo para atingir seus objetivos. Exatamente o que o senhor falou. Pode baixar lá. Sabotagem, serviço de utilidade pública, etc. Tal, infraestruturas críticas. A gente tem que entender que isso aqui é soberania. Isso aqui é uma ameaça à soberania. Aí ele fala, justamente, citou aí a questão do Ceará, pode baixar. Porto de Pecém. E esse projeto, deputado, vamos reforçar aqui. Pode baixar. Pode baixar. Vamos na lei. Isso. Vai. Agora terminou. É o contrário. Está em cima, né? Tá. Você quer saber onde... O item, aonde vai mexer? Na Coloca tipificação. Lá. Isso, põe lá. Eu acho eu que me confundi aqui. É aí. Um pouquinho mais para cima. É aí. Bom, fica à vontade, aí, tá? Vou subir agora, sobe. Isso. A tipificação está aí, ó. Compreendendo o processamento. Opa, desce um pouquinho, é o parágrafo 2º. Parágrafo 2º. Pronto, tá aí, ó. Apoderar, sabotar, inutilizar, total ou parcialmente, ou impedir, interromper o funcionamento, ainda que de modo temporário, pode subir. Infraestrutura crítica ou serviço de utilidade pública, mesmo que exercido por entidade privada, compreendendo mas não se limitando a meio de comunicação ou transporte, infraestrutura de telecomunicação, instalação de processamento de dados, portos, aeroportos, estação ferroviária e rodoviária, hospitais, casas de saúde, escola, estádio esportivo, instalações públicas ou locais onde funcionam serviços públicos essenciais, instalação de geração, transmissão e distribuição de energia, instalações militares, instalação de explosão, refino e processamento de petróleo e gás, instituições bancárias e sua rede de atendimento. Excelente. Quer dizer, a gente está... Isso está, inclusive, no programa de governo do Trump, em classificar como atividades terroristas as organizações criminosas fora dos Estados Unidos. Exatamente. Por quê? Porque o terrorismo, essas atividades criminosas, estão atuando fortemente em todos os aspectos, financiando atos terroristas reais. Hamas, por exemplo. E isto vem há muito tempo. Israel tem uma experiência real disso, que atividades de grupos mafiosos, no caso, financiavam, inclusive, ações de terrorismo na Europa, o caso de Baader-Meinhof, enfim, porque era uma forma de manter o Estado sob pressão. Essa iniciativa do deputado talvez seja uma das principais iniciativas que nós estamos tendo no momento no país para efetivamente nós solidificarmos a nossa capacidade de evoluir na democracia. Excelente. Obrigado. Te pergunto, esse projeto, qual é a viabilidade dele? Claro, o senhor é um homem experiente, político experiente, está no seu quarto mandato? Quarto mandato. Conhece a política e sabe que antes mesmo de apresentar um projeto como esse, é preciso já conversar, já entender a viabilidade dele, porque senão não adianta nada. Vira igual, tem muito deputado aí que, olha, projeto, apresentei aqui. Apresentar projeto não significa nada se ele não tem viabilidade de ser aprovado. Essa pauta é uma pauta que me parece que todo político que tem um pouco de sensibilidade quer ter, a pauta do combate ao crime organizado quer ter em 2026. Inclusive o governo. Então eu quero a tua avaliação sobre a viabilidade de se aprovar isso rapidamente e a gente fundamentalmente avançar nesse combate ao crime organizado. Claro, ali eu fiquei surpreso, inclusive, com a receptividade. Você tem uma ideia, em um dia, o projeto, a gente conseguiu 289 assinaturas por requerimento de urgência. Excelente. Então nós vamos entregar esse requerimento de urgência para o presidente da casa com mais 3 assinaturas e eu quero entregá-lo até amanhã. Segundo, é um momento que a sociedade está vivendo. Eu sou parlamentarista.
porque a sensibilidade do parlamento é muito grande. Toda semana são 513 deputados e 81 senadores que são obrigados a voltar para os seus estados e sentem o clamor da população. E a população está muito sofrida. É o pai que fica preocupado se o filho consegue chegar em casa de volta do trabalho. Somos nós, inclusive, que temos preocupação quando o filho vai para uma festa ou para um show no fim de semana, né, para saber que hora está em casa. São trabalhadores que muitas vezes estão impedidos de trabalhar. Agora mesmo, nesse setor de telecomunicações, no meu estado do Ceará, quase 1.000 funcionários já foram demitidos dessas empresas, porque as organizações estão fechando as empresas. Então você está cerceando, diminuindo o mercado de trabalho, de oportunidade para as pessoas, né, para ganhar o seu ganha-pão, o seu sustento com dignidade. Né? E as alternativas que estão se dando aí é jogar famílias inteiras nas organizações criminosas, num conflito permanente entre elas e delas contra o Estado Democrático de Direito, que é defendido pelas forças policiais. Então eu acho que a sociedade entendeu isso. E agora, como eu tenho dito, o problema não está só na periferia, não. O problema está na casa grande, está dentro da casa da gente. O problema está nas grandes empresas nacionais. O setor de combustível aqui foi falado, é mais de 60 bilhões de sonegação por ano. Né? O setor do turismo, que sofre muito, inclusive lá no nosso estado também, né? As pessoas estão com medo de se locomover, né? Para ir para as praias, para ir para os locais públicos, porque é assalto, é agressão, é sequestro. Né? Já teve sequestro em Jericoacoara, né? Que é a praia mais famosa do Ceará hoje. Então, quer dizer, isso chegou nas grandes empresas. Eu tive há 2 semanas atrás, num evento no símbolo de São Paulo, lá onde era o Banespa, né? Na torre que é hoje do Santander, né? No centro ali de São Paulo, num debate com as grandes empresas de capital aberto do Brasil. A Brasca estava presente, e a grande preocupação com ela, a questão da violência, que está... Você vê a que ponto nós chegamos, ali eu tive semana passada 2 colegas meus do estado do Ceará, empresários, me ligaram para me dizer, um estava em depressão, em estado depressivo, e o outro estava com medo de ir para o escritório dele, de trabalhar no escritório dele, para não ter que ceder às chantagens, né, ou não ter a humilhação de passar por um transtorno maior, ele e sua família, com relação à volúpia com que essas organizações estão tratando as pessoas de bem. Então, é um clamor nacional, né? Eu acho que é uma resposta rápida. E, por outro lado, quando você fala que o governo está também se mexendo, só que o governo quer fazer uma ação através de PEC. Uma PEC, hoje na Câmara e no Senado, ela precisa ser votada nas 2 casas, ela tem que formar uma comissão especial, ela tem que passar 45 sessões em cada casa para poder ir a plenário. Ou seja, se botar... E o governo há mais de 1 ano discute essa PEC e não consegue chegar a um denominador comum. Por quê? Porque dentro do próprio governo tem um conflito entre as forças de segurança. Eu vi esse debate, eu participei de reunião no Ministério da Justiça, a gente vê o setor ligado à Polícia Federal, né, e à Polícia Rodoviária Federal querendo essa lei para dar embasamento, para poder eles agirem numa plenitude maior, e por outro lado a gente vê os movimentos sociais ali representados, impedindo inclusive que essa legislação avance. Então, eu vi isso na reunião que eu participei lá. Então, eu acho que o governo tem dificuldade para a definição do texto, criou-se uma possibilidade de transferir responsabilidade para os estados e os municípios, e aí os prefeitos e os governadores não querem para si essa responsabilidade, porque inclusive muitos municípios pequenos não têm condições de pagar uma guarda municipal, uma polícia municipal para fazer esse tipo de enfrentamento, né? Porque enquanto ele vai com um revólverzinho lá, né? Os caras estão vindo com um rifle de última geração, né? E até bazuca já foi identificada a serviço do crime organizado. E por outro lado também eu acho que é momento que o Brasil precisa tomar uma decisão. Tomar uma decisão. Nações já se acabaram, países já faliram, instituições de Estado já quebraram, né? E países foram divididos. E nós não queremos isso para o Brasil. O Brasil é um país fraterno, solidário, de povo bom, e quer viver harmonicamente como sempre viveu, do Rio Grande do Sul ao Acre. Então, diante disso, eu acho que é necessário e urgente nós tomarmos essa posição para não ver uma insolvência de uma nação poderosa, rica, e que pode, inclusive, aproveitar desse momento de mudança na geopolítica para ter, inclusive, uma inserção
muito maior, um protagonismo muito maior, inclusive nos mercados e no comércio mundial. Agora precisa ter uma reflexão para dentro, para dizer o que é que nós queremos. Nós queremos agora fortalecer nossas instituições para fazer esse enfrentamento e fazê-lo de fato. Porque se a gente não fizer, a gente pode estar condenando o Brasil a um futuro muito difícil e muito pouco promissor. É interessante, olha, eu ouso dizer a vocês que estão nos assistindo, vocês já deram o like hoje? Vocês que estão aqui, já estão inscritos no canal, se inscreva no canal, ative as notificações, tá? No QR Code aqui você tem todas as nossas redes e os nossos canais também no WhatsApp e no Telegram. Eu ouso dizer a vocês que o PL antiterror que o deputado Danilo Forte está apresentando é uma das iniciativas mais importantes atualmente para se pacificar o país. A gente tem o PL da anistia, do ponto de vista da pacificação política, e a gente tem o PL antiterror do ponto de vista da pacificação da sociedade. As pessoas as pessoas não aguentam mais. Não aguentam mais, elas estão subjugadas. Eu sempre digo aqui, deputado, nós temos hoje um processo de favelização, é um método de favelização do país inteiro. Nós temos capitais como Manaus, que mais da metade está favelizada. E por que é um método? Porque a favelização garante justamente que essas facções entrem, dominem e vão ampliando o seu poder. O último levantamento de favelas no país indicava 17 milhões de brasileiros. Desses, pode botar aí uns 70% são eleitores. Como é que você garante a democracia? A gente tem um governo que gosta tanto de falar de democracia, temos um Supremo que gosta tanto de falar de democracia, e está lá discutindo a PEC das favelas, rediscutindo a PEC das favelas, agora do ponto de vista colegiado lá no plenário, que é uma PEC que impede o combate ao crime, impede o combate ao crime organizado, a atuação direta da polícia. Chegou a um ponto em que a polícia está impedida de fazer ações preventivas. Olha a que ponto nós chegamos. E não por uma lei. Não tem uma lei que diga isso. É apenas uma interpretação, né, de uma judicialização em que um ministro impede que as forças repressivas possam atuar na defesa do cidadão. Então, a gente precisa ter, nesse momento, a garantia da liberdade, a garantia da vida, que são os princípios maiores. Se a gente não tem a garantia sequer que nós temos condição de viver harmonicamente, plenamente, em todos os sentidos, né, podendo ir à praia, podendo ir ao trabalho, podendo ir ao estudo, podendo dar a liberdade da escolha do seu próprio destino, se a gente não pode ter uma empresa para trabalhar saudavelmente, se a gente não pode ter uma relação de governo que seja capaz de garantir essa segurança, nós estamos na falência. Nós estamos decretados a uma falência enquanto Estado, enquanto nação, enquanto república. E isso é lamentável, porque é um país que está aí, eu estava até conversando com a ex-ministra Tereza Cristina ontem, um país que sozinho pode alimentar o mundo inteiro, né, destinado a uma situação de deterioramento do seu tecido social por uma política que não está nos levando a lugar nenhum, a não ser o fracasso.